então aí nós formalizamos pelas boas práticas digitais. E antes do início, né, Marcelo, algo que eu acabei até esquecendo de fazer em Mongaguá, né, que é uma introdução aqui para que a gente possa alinhar as expectativas, né, no sentido de que a gente não mude ou não altere, não perca de vista o nosso objetivo, né. E na quarta-feira eu percebi, né, inclusive nós precisamos parar para bater um papo a respeito, que realmente supriu, até passou além da expectativa que nós tínhamos. A galera gostou tanto, mas tanto, que a gente esqueceu de lembrar, olha só a contradição, a antítese. Nós esquecemos de lembrar que estamos num curso de informática, com direcionamento para suporte, e não é um curso de manutenção de computadores e também não é um curso de eletrônica. Então, a disciplina de instalação e manutenção de computadores, ela tem um papel de integrar a formação aqui do curso. Então, não é um curso para manutenção. E aí, né, a gente procura não perder de vista esse objetivo, esse olhar, para que durante a empolgação, porque o assunto é muito interessante, mas a gente não pode deixar de lembrar que é um curso de informática. Nós temos um curso, por exemplo, em outras unidades, já tivemos aqui o curso de manutenção de computadores e temos o curso de eletrônica. O objetivo desta palestra, desta participação do nosso brilhante colaborador aqui, professor Marcelo, é trazer para vocês uma noção um pouquinho além, né, desta parte de eletrônica, que é fundamental para trazer um diferencial para vocês no grau de conhecimento aqui no curso de informática, mas deixando claro que nós não estamos num curso nem de manutenção e nem num curso de eletrônica, porque senão a nossa expectativa, ela transborda e vai além daquilo que nós até poderíamos fazer, que depois a gente precisa conversar, porque agora nós temos que atender uma expectativa lá em Mongaguá, que a galera ficou entusiasmadíssima. Mas nós temos um calendário com número de horas e a gente, por mais que a gente queira, né, trazer aqui implementos, nós temos um cronograma. Mas, enfim, apenas para sintonizar, para que a gente possa alinhar direitinho o que nós estamos propondo, qual é a proposta do curso aqui, para que a gente não perca isso de vista, tudo bem? Então, certos disso, balizamos aqui a nossa direção, temos a rota já pré-definida. Professor Marcelo, fique muito à vontade, o palco é seu. Obrigado, Wagner, é isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar rapidinho. Fechar a câmera aqui, vocês me dão licença? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Pessoal, antes de começar, eu gostaria só de fazer alguns comentários, né? O professor Wagner, ele falou com muita propriedade, né? Eu já tinha comentado quando o professor Wagner comentou comigo a respeito de falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre eletrônica, né? Estou dividindo essa aula com o professor Wagner lá em Mongaguá. E aí eu pensei, como falar de eletrônica, né? De componentes para um público que não tem conhecimento nenhum. E é uma área da física, não vou mentir para vocês, um pouquinho complexa, né? A gente acaba estudando a vida toda e a gente não chega à seguinte conclusão, que a gente ainda tem muito para aprender. É muito conceitual, então eu não poderia abordar profundamente, mas é extremamente essencial, porque os dispositivos, componentes eletrônicos, hoje eles estão no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que se vocês pararem agora, nesse exato momento, olhar para algum lugar, vocês vão ver algum dispositivo que necessita de eletricidade para estar funcionando. E tem componentes eletrônicos. Eu comentei com o professor Wagner, esses dias estava conversando com o Jorge Maia, a respeito do ensino. Né? Como estamos se migrando, né? Está migrando, o ensino está mudando muito.
o profissional do futuro vai ser aquele profissional que lidar com a maior quantidade de tecnologias possíveis. IoT, eletrônica, informática, programação, computação em nuvem. Então, o profissional do futuro é aquele profissional que vai dominar a maior quantidade de tecnologia. E a ideia dessa... É um pequeno bate-papo, não é uma palestra, na verdade é uma explanação sobre componentes eletrônicos para vocês, mostrar como que isso funciona de uma forma simples. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Se eu não fizer compreender, por favor, podem mandar no chat aqui as perguntas, o professor Alexandre, o professor Wagner, eles anotarão. Eu tenho total... eu me coloco à disposição de vocês para tentar elucidar essas dúvidas. Não é para aprofundar, é para vocês terem uma noção, para ser um diferencial no mercado de trabalho. Saber de onde está se partindo. Esse conhecimento é simplesmente algo mais, tá? O professor Wagner ainda comentou, muito bem comentado, não tem a intenção aqui de dar um conhecimento técnico para vocês de eletrônica. O foco do curso é um curso de informática. Conhecimento é sempre bom. Então, vocês têm um conhecimento um pouquinho de eletrônica, mesmo que sendo de uma forma superficial num curso de informática, é algo mais superficial, tá? É um curso superficial porque vocês estão num curso de informática, não um curso de eletrônica. Então, eu não posso balizar esse conhecimento como o conhecimento que vocês têm no plano de curso que tem que seguir, que é o de informática, o curso de informática. Então, o professor Wagner ainda comentou, vocês têm um plano de curso, vocês têm uma linha a seguir, e isso aqui é algo mais de uma forma superficial. E aí, no futuro, quem quiser se aprofundar, tem total condições para se aprofundar depois, sem problema nenhum. Tá bom, gente? Eu vou prosseguindo aqui. Professor Wagner e professor Alexandre, se tiver alguma questão aí no chat, aí vocês podem me interromper sempre que for preciso, tá? Sem problema nenhum. Ok, pode deixar, Marcelo. Tá? Perfeito, Marcelo. Seguimos por aqui. Então, gente, quando foi muito difícil montar essa apresentação, não difícil assim da forma do conteúdo, eu pensei assim, difícil como que eu vou abordar, né? Como se fazer compreender em algumas horas, 1 hora e pouco, né? Falei, caramba, como que eu vou tentar fazer se compreender? Difícil. Por onde começar? Né? Falei, caramba, por onde eu vou começar? E aí, decidi começar pelo começo. Então, eu vou fazer uma linha cronológica, do começo mesmo, né? Como se a atenção, a energia chega às nossas casas, até chegar aos componentes, tá? Bem didático mesmo, bem simples, vou tentar ser o mais simples possível, tá? Então, o que acontece quando apertamos o botão ON, né? Então, um botão de ligar, uma chave, um interruptor, o que acontece, né? Sempre vai acontecer alguma coisa. Eu vou ligar, a televisão vai funcionar, o celular vai funcionar, o liquidificador vai funcionar. Caramba, que é isso? Né? Que fenômeno é esse? E aí a gente vai compreender. Gente, já percebeu como a gente é refém da eletricidade? Já perceberam que a eletricidade é a mola propulsora da tecnologia? Porque não existe tecnologia sem eletricidade. Não existe. Vocês imaginem... Parem para pensar. Imagine algum dispositivo tecnológico que funcione sem eletricidade. E eu já parei para pensar, pelo menos, rapidamente não me vem nada à cabeça. Tá bom? Então, só para reflexão. E aí eu fiz uma pequena agendazinha, né, do que a gente vamos abordar. Vamos falar sobre energia, a grandezas elétricas, os componentes eletrônicos e a aplicação na placa-mãe. Então, a energia, né, que movimenta o mundo, né? Então, como que é gerada a energia, né? A gente tem várias formas de geração de energia, né? A mais tradicional, né, até mesmo pelo nosso país, que é um país com uma bacia hidrográfica, né, muito grande, a energia gerada no nosso país de forma hidráulica, né,
pela força d'água, ela está na casa de 71%. Né? E tem as outras formas de energia, que é biogás, termoelétricas, aí a gente tem uma parcela de eólica, que é energia gerada através do vento, né? Energia solar, mas a nossa maior contribuição de energia no nosso país, ela vem oriunda da água. Professor, como assim? Então, gente, eu utilizo a energia mecânica, né? A água, né? Ela acaba sendo represada em algumas barragens, né? Então, a força mecânica da água é represada, né? Eu tenho uma queda d'água gravitacional, né? Ela tem uma força, ela vai acabar caindo, batendo em algumas pás, tá? Parecendo com um ventilador mesmo, né? Umas pás, só que elas são do tipo colchas, que ela vai fazer girar. E ela gira dentro de um equipamento que a gente chama estator, que vai gerar tensão. Então, eu aproveito, né, a queda d'água para girar esse rotor, né, dentro de um estator, que é um monte de bobina, um monte de fio enrolado, certo? E aí vai eu ter tensão nos cabos. Essa tensão nos cabos vai para um transformador, depois eu vou explicar isso mais conceitualmente para vocês, certo? Que eu vou levar a minha tensão, que vai para as torres. E aí essa tensão nas torres, ela é muito alta, tá? Para eu poder transportar a energia, eu tenho que levar a minha tensão muito alta, para minha corrente ser bem pequena, certo? E aí, assim, eu não ter perdas de efeito Joule no cabo, que é calor, né? Essas perdas, a corrente é bem menor nesse tipo. E aí vai passar por um outro transformador, numa subestação, que é onde há vários transformadores, que você já deve ter observado na região de vocês, né? E eu transformo de novo essa tensão alta, que era de em torno de 138 mil volts, 230, até chegando a 500 mil volts. Aí eu transformo para 13.800 volts, que é a tensão que a gente chama de distribuição, né? Dessa tensão de distribuição, vai ter uns transformadores nos postes, que você já deve ter visto, com as chaves. Aí eu transformo de 13.800 para 220 volts, que é a tensão que vai alimentar a residência de vocês. Então, esse é o caminho que se faz até vocês terem a tensão na tomada das casas de vocês, tá? Aqui é o exemplo de energia hidráulica, né? Por isso o nome hidrelétrica, né? Eu acabo utilizando a força da água para poder ter esse caminho até as suas casas. Hoje a gente já tem outras fontes, volto a ressaltar, né? Mas o nosso país ele tem uma bacia hidrográfica muito grande, então a energia no nosso país, 70% é de forma hidráulica. Esse mesmo conceito, vocês podem ver que eu falei para vocês, eu aproveito essa energia mecânica, né? Para girar um rotor dentro de um estator que vai gerar tensão. Então, vocês imaginem, a eólica, que é a energia gerada pela força do vento, é a mesma coisa. Só que eu tenho o vento para girar as hélices lá, que vai gerar uma tensão e eu vou transportar essa energia até a casa de vocês. Hoje, a gente temos estudos de poder gerar energia até com as ondas do mar, né? Então, a onda do mar, vocês podem ver que ela tem uma frequência, né? Ela sempre impulsiona em um determinado tempo, né? E constante, e elas também poderiam girar alguma coisa, né? No pá, que vai gerar esse rotor, também poderia gerar tensão até as suas casas. Mas a energia através da onda do mar é um caso que está em estudo ainda, né? Ele está em fase de desenvolvimento. Quando eu tenho energia gerada por termoelétricas, é a mesma coisa. Eu acabo queimando fósseis, né? Derivados de petróleo, gerando vapor, e o vapor com alta pressão, eu também gero alguma coisa, né? O rotor vai girar, e eu vou ter no estator uma tensão que eu vou poder também levar essa tensão até a residência de vocês, tá bom? A energia solar, ela funciona um pouquinho diferente, tá? Mas o conceito é sempre o mesmo. E aí vocês observaram que eu comentei sobre tensão. Gente, eletrônica, esses conceitos, tensão, corrente e potência, praticamente é o conceito fundamental. Desde que a pessoa começa em um curso de eletrônica, de eletricidade, esses conceitos ela vão ver para o resto da vida. Só muda a complexidade, tá? Então, com certeza, vocês lidam com tensão, vocês de informática, quem faz manutenção, lida com essa grandeza, né? Pelo menos para poder identificar ou especificar na hora de comprar um componente ou não, uma fonte ou não, tem que saber especificar o que é tensão elétrica. Então,
os próximos slides a gente vai conceituar um pouquinho essas grandezas elétricas. Para muitos de vocês, isso não é estranho, porque faz parte da física, né? Isso está na nossa grade curricular do ensino médico, né? Então, do ensino médio. E em determinado momento a gente aprende eletricidade em física, né? Então, o que seria tensão elétrica, né? Por definição, é a pressão exercida por os elétrons dentro de um condutor. Caramba, estranho. É a pressão exercida sobre elétrons, né? Você fala assim, cara, elétrons, né? Já começou a dar um nó na cabeça, né? Então, elétron, vocês têm que se lembrar do átomo, a gente vai se lembrar da molécula, né? O átomo, a menor parte indivisível. Se pensava assim, hoje a gente sabe que não, né? Que hoje é divisível. Mas é isso aí. E esses elétrons é muito importante em eletricidade. Tensão, pressão exercida sobre elétron. Fazendo uma pequena analogia, né? Eu gosto de fazer analogia hidráulica, é muito importante e acho que é de fácil compreensão, tá? Imagine uma caixa d'água cheia, aonde a água seria os meus elétrons, o cano d'água seria o meu condutor. Vocês imaginem que essa caixa d'água, ela fechada, né? Por força da gravidade, existe uma pressão, né? A caixa d'água está no alto, existe uma pressão. Mas se vocês observem, se o registro está fechado, a água está parada, então não está se movimentando. Mas existe uma força gravitacional aqui. Essa força gravitacional aqui, em eletricidade, em cima dos elétrons, a gente chama de tensão. E se eu abrir o registro? Vocês concordam comigo que a água ela vai começar a circular no cano? Isso a gente chama de corrente elétrica. Esse movimento da água no cano, esse movimento dos elétrons dentro de um condutor, a gente chama de corrente elétrica. Então, a tensão é a pressão. Vocês observem que se o registro estiver fechado, eu continuo tendo essa pressão, porém eu não tenho corrente. Eu posso ter tensão e não ter corrente. Corrente só quando eu abrir meu registro e os elétrons começar a circular. Quando os elétrons começar a circular, vocês vão entender. Ele vai ter que gerar uma potência. Ele vai ter que gerar trabalho. Se aqui tivesse um pequeno redemoinho, né? O que aconteceria? Eu abriria meu registro, a água ia correr pelo cano, ia bater nas hélices desse redemoinho e ele ia começar a girar. É a mesma coisa na eletricidade, né? Se tivesse uma bateria, eu ligaria uma chave e ligaria um motor. É a mesma coisa. E aí os elétrons estariam circulando. A analogia hidráulica para elétrica é bem parecida. Então, aqui é o que eu comentei com vocês. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons dentro de um condutor. Pessoal, é sempre bom a gente, mesmo que sendo passado de forma superficial, algumas coisas a gente tem que conceituar bem. Tensão sempre vai ser representado pela letra V e a unidade de medida vai ser V também, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes vocês vão abrir algum dispositivo, vocês vão abrir algum computador e algumas especificações não vai estar escrito tensão, não vai estar escrito corrente, às vezes só vai estar a unidade de medida. Por exemplo, você abriu algum equipamento e lá está marcado assim, 3,3V. O que é 3,3V? Você abriu uma placa, abriu um notebook, abriu uma televisão, abriu qualquer coisa eletrônica. Se tiver um V do lado, isso significa tensão. Se tiver um A do lado, isso significa unidade de medida de corrente elétrica, isso significa corrente. Se tiver um W, isso significa potência. Então, isso vale muito a pena vocês... Eu não vou falar decorar, porque decorar fica uma coisa muito supérflua. Mas tem que ter isso em mente. Tá bom? Deixa eu pular o próximo slide. Pegar uma travada aqui.
Então, potência elétrica. A potência elétrica, gente, é a capacidade que tem de gerar trabalho. Potência elétrica é a capacidade no circuito elétrico que tem de gerar trabalho. Então, o que seria potência elétrica? Quando eu tenho corrente elétrica passando por uma lâmpada, né, eu transformo aquela corrente elétrica, aquela energia, né, em energia luminosa. Quando eu tenho corrente elétrica que passa pelo motor, eu transformo a energia elétrica em energia mecânica. Quando você liga uma televisão, você está transformando aquela energia lá, fazendo a televisão funcionar. Isso é potência elétrica. É a capacidade de se produzir trabalho. Tudo bem? Pessoal, aí duas coisas que a gente tem que também ter muito forte e caracterizado. E muitas vezes a gente se confunde nisso aqui. Só que uma confusão, uma distração nesses conceitos fundamentais significa erros cruciais. Erros cruciais. Você, por exemplo, você chegar num equipamento, estiver lá 220 watts, e de repente você não saber que 220 watts é potência, não é tensão, e você ligar um equipamento 110 ali, você estourou o seu equipamento. Porque você se confundiu na grandeza elétrica. Você confundir tensão contínua com tensão alternada, também. Então, assim, as grandezas têm que estar bem fixas na cabeça, assim. Saber que unidade de medida de corrente tem a letrinha A, unidade de medida de tensão tem a letrinha V. O W é potência, não é tensão. O W é a potência do equipamento. Tá bom? Eu gosto de enfatizar isso para vocês, porque em vez de a gente ficar falando muitas coisas complexas, o simples vale muito. O simples, assim, que esses conceitos fazem vocês, assim, evitar erros cruciais e que causaria prejuízos enormes. Então, vamos lá. Voltando. Tensão contínua e tensão alternada. Tá. Professor, não entendi. Gente, existem duas formas de tensão, a contínua e a alternada. Eu recomendo para vocês um excelente filme, que é A Guerra das Correntes. Vocês procurem aí na Netflix, no YouTube, tem. Excelente. E assim, uma das primeiras aulas que o professor Wagner dá em MC é a história, né, da evolução dos computadores, né, como estamos até o dia de hoje, e a mesma coisa em eletricidade. A Guerra das Correntes, ela relata, né, a história, a briga mesmo, né, a guerra entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Eu já, de antemão, eu falo para vocês que eu sou um admirador incrível de Nikola Tesla. Boa parte das tecnologias que a gente adota até hoje, ele era visionário. Eu acredito que não teve o reconhecimento merecido. Eu acho que a humanidade devia idolatrar Nikola Tesla. Ele é muito pouco falado nas escolas. Infelizmente, eu acho que é irreparável, mas tudo bem. E é muito legal esse filme. Então, ele vai falar a Guerra das Correntes, a briga entre Nikola Tesla, que defendia a corrente alternada, e Thomas Edison, que defendia a corrente contínua, né? Naquela época, estava se implantando os sistemas de distribuição. Então, naquela época, gente, tecnologia era simplesmente eu ter uma rede de distribuição para poder ter uma lâmpada na minha casa, né? Porque naquela época lá, a iluminação ainda era feita por candeeiros, né? Querosene, super perigoso, as pessoas morriam intoxicadas, esse tipo de coisa assim. E aí você vê que olha o que era a tecnologia e olha que a gente estamos hoje, né? Então, só que hoje a gente adota essas duas tecnologias, né? A gente tem equipamentos que funcionam com a tensão alternada e a gente tem equipamentos que funcionam com a tensão contínua. A gente denomina corrente alternada, né, e corrente contínua, mas a gente estamos adotando isso como tensão, né, porque é a pressão, né, então só tem um corrente quando esses elétrons vão circulando. Então, como que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar muito com essa fórmula AC, que é alternada, né, é minha tensão alternada, e DC, que é a minha corrente contínua. Vocês podem encontrar também CC, tá? Em alguns equipamentos. Então, vai estar assim que é contínuo. Isso é minha forma de onda de tensão. A minha corrente alternada
ela varia 60 ciclos por segundo. Até mesmo porque, eu não falei para vocês que essa tensão, ela vem, maioria das vezes, de hidrelétricas, né, que aproveita a energia mecânica e transforma em energia elétrica e vai girar um rotor. Então, quando eu estou girando um rotor, eu crio dois ímãs, né, através de bobinas, de fio, bobinas mesmo, né? Então, ele vai girar ora positivo, ora negativo, 60 vezes por segundo. Essa tensão alternada, gente, é a tensão que está na tomada da casa de vocês. É onde vocês ligam todos os equipamentos. Então, assim, na sua casa, chuveiro, todas as tomadas são tensão alternada. Tá bom? E a contínua? A contínua, ela é proveniente de processos químicos. E ela não varia. A tensão alternada, ela varia no tempo, 60 ciclos por segundo. A contínua, não. Professor, mas a contínua é utilizada onde? Em quase todos os dispositivos eletrônicos. Por quê? Observe essa forma de onda aqui, gente. 60 ciclos por segundo. Está variando. Vocês concordam comigo que isso aqui, só de olhar, variando 60 ciclos por segundo, seria mais difícil controlar do que uma coisa que está simplesmente sempre contínua, sem variação? Então, ou seja, para a eletrônica, que tem muitos componentes, muitos circuitos, é mais fácil eu controlar quando eu estou em tensão contínua do que alternado. Por isso que a maioria dos componentes, a maioria dos dispositivos, equipamentos eletrônicos é em tensão contínua, tá? Então, não confunda. Ah, por que você ligou o seu notebook na tomada? Ah, o meu notebook, ele é alternado. Não, o seu notebook, ele é alimentado com uma tensão contínua. Para isso, há um processo, no qual a gente vai falar agora. Certo? Que processo é esse? Professor, o senhor acabou de falar para mim que o notebook, a televisão, parte do micro-ondas, geladeiras, é contínuo. Mas eu coloco na tomada. Eu coloco na tomada e eu tenho certeza que aquela tomada é 220 volts ou 110 volts. Por isso que há um dispositivo, que é a fonte, né, que tem lá. Realmente, essa tomada, você vai, esse plug aqui, você vai colocar realmente na tomada. Mas existe um processo no qual a gente chama de retificação. Gente, eu consigo transformar essa forma de onda aqui, ó, que está alternando 60 ciclos por segundo, eu consigo fazer ela ficar assim. Dessa forma. Como, professor? Através de um processo chamado retificação. Retificação significa, né, linear, né, planar, deixar bem retinho aquilo ali, sem qualquer tipo de variação e imperfeição. A gente adota esse nome também em eletrônica, retificação. Eu adoto isso, né, eu consigo fazer isso através de dispositivos eletrônicos. Qual dispositivo eletrônico, né? Isso aqui, gente, esse é um esquema eletrônico, é o que tem aqui dentro. É o que tem aqui dentro. Olha aqui, vocês estão vendo esses dois, o plugzinho aqui? Eu tenho um plugzinho aqui, que vai estar ligado na tomada. Aí essa tomada é alimentada em 220 volts, alternado, está alternando a tensão. Isso aqui é um símbolo de um transformador. O que um transformador faz? Ele abaixa ou aumenta a tensão. O transformador pode ser 220, ele vai baixar para 12 volts, 9 volts, tá? Ele também pode ser aumentador. Se eu colocar 9 volts nele, ele vai sair no outro lado 220. Então, o transformador, ele tanto abaixa quanto ele aumenta a tensão. Só que quando ele abaixar essa tensão aqui, ele não modifica a forma da tensão. Ela continua sendo alternada. Caramba, não vai resolver. Porque esse componente eletrônico eu preciso de uma tensão contínua para controlar ela da melhor forma. Como é que eu vou fazer? Aí eu utilizo esses componentezinhos aqui. Isso aqui é o símbolo do diodo, que são semicondutores. Semicondutores, diodos, semicondutores. Esses diodos, esse componente aqui, esse diodo, que é um semicondutor,
Caramba, gente, o que é um semicondutor? Vamos parar para pensar. O que é um semicondutor? Um condutor de energia é algo que vai ocasionar, vai fazer os elétrons fluírem naturalmente. Um bom condutor faz os elétrons conduzir naturalmente. Bom, legal. Um isolante faz com que os elétrons não conduzam, ou um resistor também faz com que os elétrons tenham uma dificuldade de conduzir. E o semicondutor é aquele material, né, que tem a capacidade de conduzir e, conforme a minha polarização, não conduzir. Esse material foi o grande boom tecnológico também. A descoberta desse material nos proporcionou um grande avanço tecnológico. E qual é esse material semicondutor? A gente tem o silício, a gente tem o germânio. Então, através desse material, eu construí um componente chamado diodo. Entendo aqui, que é esse componente aqui, o diodo semicondutor, que ele é constituído, né, de silício, né? E aí o silício, ele tem 14 prótons, 14 elétrons e tem 4 na última camada de valência, que é a última camada. E aí é a grande sacada, porque os elétrons, quando eles ficam na última camada aqui, eles ficam mais soltinhos, eu consigo desprender ele através da polarização. E aí foi a grande sacada que descobriram, né? Que quando eu polarizo, né? Aí a gente tem a lei das cargas, né? Que os opostos se atraem, né? Os semelhantes acabam se repelindo, né? E eu tenho a minha barreira de potencial para isso, né? Eu insiro algumas impurezas nesse material e eu consigo fazer que a corrente elétrica conduza naturalmente. Marcelo? Oi, pode falar, o Vagnão. Então, eu ia até aguardar você concluir a explanação, porém, à medida que for avançando, vão entrando outras questões, então eu achei interessante aproveitar que você mudou de um slide para outro. Eu tenho duas perguntas aqui no chat, Marcelo. Pode falar. Eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto. Tem uma pergunta aqui do Lucas, né? Ele está perguntando aqui, ó, se o objetivo da fonte é também transformar energia contínua para os aparelhos. Estou Exatamente, Lucas. É isso mesmo. Na verdade, o principal, você falou perfeitamente, é o principal objetivo. Na verdade, o objetivo é esse. A fonte do computador, o principal objetivo é transformar a minha tensão alternada em contínua. Deixa eu colocar aqui, ó. É isso aí, ó. Minha tensão alternada, através dos diodos, né, que são formados de silício, semicondutores, eu transformo ela em contínua. É isso mesmo. Perfeito. Wagner? Oi, voltei aqui, Marcelo. Wagner, o Teams reiniciou aqui, ele está subindo novamente. Tinha outra pergunta, Alexandre? Aproveitando aqui mais uma pergunta do Luiz. Do Luiz não, do Lucas, né? Na sequência aqui. Deixa eu só um minutinho. Do Luiz, né? É do Luiz mesmo, Marcelo. No caso de picos de energia, que a resistência fica com a força fraca, uma pergunta aí do Luiz para você. Não, pico de energia não fica com a força fraca, não. Geralmente, quando eu tenho picos de energia, isso aí geralmente são quedas de tensão, né? Não são. As pessoas acabam assimilando de forma contrária, né? Acho que o nosso cérebro acaba assimilando. Na verdade, quando esse pico de energia que tem, não são picos, são quedas. Geralmente eu tenho quedas de tensão. E aí que é muito rápido, então eu tenho um afundamento muito rápido e ele volta. Então, quando ele volta, dá a sensação que deu um pico, mas ela volta na normalidade. Na verdade, eu tive um afundamento de tensão, eu não tive um pico. Só que quando ela volta, né, o nosso cérebro entende que aquilo ali voltou muito rápido e pensa que eu estou voltando com a tensão, nossa, exorbitante, mas não. Na verdade, houve uma queda de tensão. Perfeito, Marcelo. Por enquanto são essas duas perguntas. Pessoal, se tiverem mais,
alguma dúvida, quiserem colocar alguma questão aí para o professor Marcelo, aproveite, né, para a gente ir já fazendo esse bate-papo aqui com ele, que está bem bacana aí, ok? Tá bom, gente? Ó, gente, em eletrônica, em tecnologia, vocês vão ouvir falar muito, né? Vale do Silício. O silício foi o cara. O cara. O silício, assim, ele tá em boa parte dos componentes e foi responsável por boa parte da evolução. Esse efeito dele semiconduzir, né, essa propriedade que ele tem de conduzir através da polaridade, é muito legal, né? Então, o diodo, eu posso polarizar ele de duas formas, diretamente, que aí ele vai conduzir, e eu posso polarizar ele reversamente, que ele não vai conduzir. Para vocês terem ideia, tem pessoas que montam circuitos eletrônicos e colocam diodos de proteção. Por quê? Evita a pessoa, se ela ligar errado o positivo com o negativo, de queimar algum equipamento. Porque ele só conduz quando ele está polarizado diretamente. Caramba, professor, falou grego, não entendi nada. Normal, gente. Tá vendo esse componente aqui, ó? Esse componente aqui é um diodo. Esse diodo, ele é composto de silício, né? Silício, ele tem propriedades do tipo P e propriedade do tipo N, que é elétrons, né, e prótons, né? E tem as lacunas, que é a impureza que eu coloco nele para romper a barreira de potencial. Gente, esse aqui é o anodo. Aí eu tenho o catodo. Quando eu polarizo ele diretamente, ele conduz. Se eu trocar o positivo com o negativo, ele vai se comportar como uma chave aberta. E aí, professor, e aí? E aí, no circuito que você for montar, você aplica ele obedecendo essa propriedade. Ah, eu quero que ele conduza. Quando eu quero que ele conduza, eu quero que ele se comporte com uma chave fechada. Normal, legal. Quando eu quero que ele não conduza, eu polarizo ele reversamente, ele se comporta com uma chave aberta, um circuito aberto, não vai circular corrente. Análise do circuito, né? Aí agora, eu vou dar uma explanada para vocês de alguns componentes que a gente tem na placa eletrônica, tá? Vai ser uma explanada bem simples, tá? Mas vou tentar dar uma conotação para vocês de compreensão e que vocês possam, depois, quando visualizar, pelo menos já ter isso na memória, alguma coisa desse tipo. A placa-mãe, ó, vários componentes eletrônicos, né? Ó, eu tenho capacitores, eu tenho minhas bobinas, aqui é a minha entrada 12 volts, né? Simplesmente aqui é um conector. Eu tenho capacitores capsulados. Eu tenho transistores MOSFET. PWM, que é meu circuito modulador. Então, esses são os componentes. Aí tem os SMD, que são alguns circuitos integrados. A gente também vamos comentar sobre os circuitos integrados, né? Essa parte analógica, essa parte digital, tá? Circuito integrado, parte digital. Então, vamos compreender um pouquinho esses componentes. Primeiro componente, esse aqui, ó, capacitor. O que é um capacitor? Esse carinha aqui. Primeiro, entender o que significa esses dados que trazem nele, né? Gente, ó, o Vzinho aqui significa que esse capacitor suporta até 200 volts. E o F? F significa farad, unidade de medida de capacitância. E esse símbolo grego aqui é o micro, tá? Significa 10 a menos 6. Então, significa que daqui para lá eu ando 6 vezes com a casa para a esquerda. Então, isso significa que é 0,000470 farad. Deixa eu colocar aqui o carregador que está acabado. Bom, legal, professor. Entendi. E esse menuzinho aqui significa o negativo. A perninha maior é o positivo. Do que ele é constituído, professor? Um capacitor, ele é constituído por duas placas metálicas separadas por um dielétrico. Professor Marcelo, o que é um dielétrico? Dielétrico, gente, é um material isolante. Então, ou seja, se eu pegar duas placas metálicas, colocar papel,
borracha, mica, qualquer material isolante, né? E conectar dois polos aqui, eu tenho um capacitor. Isso é um capacitor. Duas placas, aqui igual vocês viram, enrolei com material isolante, eu tenho um capacitor. Caramba, simples. Simples, gente. O capacitor é isso. Função, né? Ele armazena energia na forma de campo elétrico. Que legal, professor. Muito bacana, né? O capacitor, ele, quando ele está carregado, ele não conduz mais a corrente, né? A corrente não passa mais em corrente contínua, em corrente alternada, ele é utilizado para acabar diminuindo a defasagem entre a tensão e a corrente, tá? Então, ou seja, em corrente contínua, que é a nossa finalidade aqui da aula de hoje, né, que é a parte mais de eletrônica mesmo, não estamos falando na parte de alternada, nem sistema de potência. Então, quando o capacitor ele está carregado, ele não passa mais a corrente elétrica, né? Ele acaba ficando isolado. Aqui eu tenho a pinagem do MOSFET, que é um transistor, né? Aí vocês veem com os pinos dele, que é o gate, o dreno e o source. Aí eu vou fazer também uma pequena analogia para vocês entenderem como que funciona, ó, o MOSFET, o transistor, que são um componente que serve para amplificar sinais. Sinais é esse, professor? Esse sinal, gente, pode ser tensão e corrente. Amplificar, aumentar. Ele também serve para trabalhar como chave. Então, ele pode trabalhar como chave, ele pode também trabalhar para amplificar sinais. Legal, professor. E aqui, a mesma analogia hidráulica. Ó, eu tenho um transistor, tá? Eu tenho a base. Olha o símbolo do transistor aqui. A base. Eu tenho o coletor e o emissor. Imagine a água, né? O cano. Ela entra no coletor e sai no emissor. Como eu controlo o fluxo d'água? Pelo meu registro. Então, observe. Quem vai controlar o fluxo de elétrons é a base do transistor. E você controla como? Um sinal. Geralmente, tensão ou corrente. E aí eu controlo o fluxo de corrente nele, em um circuito. Interessante. Gente, eletrônica, esse circuito todos que vocês veem que parece complexo, na verdade, é só controlar em todos os momentos tensão em corrente, tensão em corrente, tensão em corrente. Hora conduzindo, hora não conduzindo, hora conduzindo, hora aumentando a tensão. É isso. Engenharia eletrônica, elétrica, telecomunicações é lidar com essas grandezas. Frequência, tensão, corrente, é isso, tá? Falando um pouquinho agora sobre o MOSFET, né? Que é o meu transistor, né? De efeito de campo, né? Aqui tem um exemplozinho dele aqui. Vocês veem muito ele na placa-mãe. Eu estava comentando com o professor Wagner na outra aula. O capacitor, o MOSFET, são componentes razoavelmente fáceis de substituir, fáceis de se testar. Não são componentes complexos, são simples, né? Então, é a única coisa que vale a pena, na minha concepção, óbvio, que vale a pena trocar e identificar um defeito numa placa-mãe. São componentes bem simples de trocar. Aqui, o transistor, né, que é um dispositivo feito de material semicondutor. Esse também foi um grande boom, né, tecnológico. Então, todos os componentes se baseiam nessa tecnologia do semicondutor. Ele trabalha muito bem como chave. Então, ele está embarcado dentro de outros componentes. Por incrível que pareça, ele está embarcado dentro de outros componentes. Mesma coisa, silício. Só que aí eu consigo aumentar as minhas camadas, né? Você viu que no diodo eu tinha somente 2 camadas, agora eu começo a aumentar as minhas camadas de silício. Voltando, conceitualmente falando sobre o capacitor, né? Que são elementos reativos que reagem à passagem de corrente elétrica através do acúmulo de cargas elétricas. Aqui é mais a definição, tá? Como eu já havia falado no outro slide, né? Ele é constituído de um material dielétrico. Dielétrico significa material isolante. Nós não gostamos de falar material isolante porque, na verdade, isso é um conceito meio que
Não é errado, porque não existe material isolante. Na verdade, o material ele tem uma rigidez dielétrica. E todo material eu consigo romper uma rigidez dielétrica. Como assim, professor? Gente, o ar é isolante. Vai depender do nível de tensão aplicado. Se, porventura, você estiver do lado do quadro de luz da sua casa, você não vai tomar um choque, você não vai ser eletrocutado. Mas, né? Então, o ar está isolando você dos elétrons ali. Mas, com certeza, se você estiver do lado, pelo menos 13, 1 metro, de uma linha de 138 kV, de 138 mil volts, você vai ser eletrocutado. Ou seja, o ar, eu consegui romper a rigidez dielétrica do ar. Mesma coisa a borracha. Tem borracha que ela tem uma rigidez para 1000 volts. Se eu aplicar 2000, eu vou romper aquela rigidez da borracha e os elétrons vão passar da mesma forma. Então, ou seja, a madeira é isolante, mas eu consigo romper essa rigidez dielétrica da madeira. Então, ou seja, por isso que a gente fala por um material dielétrico. Todo material dielétrico, né, eu consigo romper essa rigidez. Então, ele é isolante até determinado ponto. Marcelo. Oi, Wagner. Só para dizer que eu estou de volta, já voltei, né? Que reiniciou aqui sozinho o Teams, mas tudo bem. Eu não sei se é uma mistura de tecnologia deficitária com metafísica, cara. De vez em quando eu tenho um pouco de alguma coisa paranormal aqui. Mas deixa eu falar, mais uma colocação aqui só para... O André Dias colocou um nossa aqui no chat, ele se assustou aqui com a sua colocação, né? Uma carga, uma tensão uma potência uma tensão muito elevada que poderia eletrocutar alguém. Repete a fala aí, porque acho que causou um certo espanto aí, o pessoal ficou meio assustado, Marcelo. Porque o que acontece? A gente tem um conceito errado de material isolante, né? Quando se pensa em material isolante, as pessoas pensam assim, nossa, porque eu coloquei uma borracha na mão, eu posso pegar em qualquer coisa, eu posso pegar em cabos nus. Não. Todo material ele tem uma rigidez dielétrica. Né? Então, essa rigidez significa o quê? Que ele não passa elétrons. Então, se não passa elétrons, eu estou isolado. Normal. Mas eu consigo romper isso, Wagner. Igual eu falei, o ar é isolante. Sim, ele é tão isolante porque se eu tivesse próximo de um condutor, como o nosso disjuntor na nossa casa, a gente ia ser eletrocutado. Quando você trocar uma lâmpada, você ia ser eletrocutado. Você está pertinho do fio ali quando você troca uma lâmpada. Certo? Porém, se você fizesse isso em uma linha de alta tensão, que a tensão é muito alta, eu consigo romper essa rigidez dielétrica. A capacidade daquele material tem de isolar. Eu consigo romper. E aí você seria eletrocutado. Mesmo você não tocando naquele cabo, naquele fio. Por isso que algumas pessoas, às vezes, têm acidentes nas redes elétricas, elas não precisam nem tocar. Só de chegar próximo, ela é eletrocutada. Por quê? Rompeu a rigidez dielétrica do ar. Então, o que acontece? Muitas vezes, cai um cabo de energia elétrica no chão. Acontece muito isso, né? A pessoa está dirigindo um carro, bateu o carro, e aí o cabo caiu no chão, a pessoa nem encostou no cabo, só o fato dela sair do carro, ela é eletrocutada e acaba vindo a óbito. Por quê? Acaba rompendo a rigidez elétrica lá do chão, do solo, da terra, e a pessoa acaba sendo eletrocutada. Então, não existe material isolante. Todo material tem uma rigidez elétrica. Uns materiais têm maior rigidez, outro menos. Perfeito, Marcelo. E só em caráter de informação, né? Eu acho que eu coloquei aqui na chamada para aula, né? Uma breve descrição aqui, uma narrativa, como costumo fazer, né? E coloquei a sua formação. Mas eu não coloquei aqui a sua outra área de ocupação, Marcelo, só para que a galera tenha essa dimensão. O que o senhor faz quando não está dando aula? O que o senhor faz quando coloca a capa de super-herói aí, professor Marcelo? Não, eu também trabalho com eletricidade, trabalho com inspeção, trabalho no sistema de potência, né? Que também trabalho com vistoria, inspeções na área de eletricidade, né, gente? Então, isso aí já faz alguns aninhos, viu? Já faz e gosto muito, é apaixonante, eu falo para todo mundo, já é bem legal. Tá bom? E justamente estou falando para vocês de eletrônica, assim, mas minha área afim é mais essa parte de média e alta tensão mesmo.
E, Marcelo, antes que você siga com os slides aqui, tem uma pergunta do Deus Det, se tem algum gás isolante, né? E eu já aproveito para emendar que o professor, o Marcelo acabou de utilizar o termo isolante com certo cuidado, né? Porque ele acaba de mencionar aqui essa questão da definição do termo isolante. Professor Marcelo, algum gás com essa propriedade? Tem sim, tem sim. Tem os caramba, não sei o que, CF6, tem sim, mas tem sim. Inclusive, quem trouxe a maioria das tecnologias hoje para muitas subestações, só para ser bem rápido, para não fugir muito do foco, vocês podem ver que as subestações antigamente elas eram muito grandes, porque eu acabava utilizando o ar como isolante. Então, por isso que vocês veem que em alguns lugares os cabos estão muito longe do outro. Então, eu estou utilizando o ar como isolante para não poder fechar curto. Então, por isso que é um distanciamento. Vocês podem olhar para os postes assim, caramba, tem uma distância do cabo certinho. Essa distância é para os cabos não fechar curto pelo ar. Então, o que acontece? Só que isso depende muito espaço, né? Então, caramba, se tiver que colocar cada cabo a 1,5 metro, olha o tamanho da subestação como vai ficar. E aí desenvolveram um meio que eu podia colocar os cabos próximos, isolado por gás. Não sei se é SF6, alguma coisa, CSF6, alguma coisa assim parecida. Eu não vou poder afirmar com vocês com certeza, depois eu posso até colocar. Mas tem um gás isolante, sim, que acaba utilizado em algumas subestações para poder compactar ela. Os chineses trabalham muito com isso, tá? Isso é uma tecnologia que eles acabaram implantando e hoje é muito atual. Então, tem subestações muito compactas, tem sim, tá? Mas utilizado só para alta tensão, porque sai muito caro. E aí eu tenho um problema, porque eu posso compactar, mas eu tenho que assegurar sempre que aqueles cabos eles vão estar imersos no gás. Então tem que segurar a pressão, envolve aí depois toda uma tecnologia. Eu ganho em espaço, mas envolve muita tecnologia de controle. E, novamente, Marcelo, eu não quero atrapalhar o desenrolar aqui, porque eu sei que nós temos um tempo diferente, né? Porque quarta-feira nós temos 5 aulas seguidas e eu sei que você, depois do intervalo, tem que entrar em aula. Então, eu não quero ficar interrompendo, mas surgem algumas colocações aqui que valem a pena a gente estar passando para você que está com o slide compartilhado. Tem uma pergunta aqui também do Lucas, né? Onde exatamente são usados esses indutores geralmente? Agora eu só estou reproduzindo a pergunta aqui. Ótimo. Lucas, então, o indutor ele é utilizado bastante na placa-mãe. Olha, o indutor age de forma inversa ao capacitor. O capacitor, ele trabalha, né, praticamente se opondo à variação de tensão, e o indutor, ele vai se opor à variação praticamente de corrente. Então, eu uso muito para fazer filtros, né? E nos circuitos de filtro eu uso muito, vocês vão ver que eu vou usar capacitor e indutor para fazer o filtro entre a tensão e a corrente nos meus circuitos. Eu acho que na placa-mãe ali que você mostrou tinha alguns, Marcelo. Tinha aqui, ó. E aproveitando a deixa também, Marcelo, né, já que você está aí, eu estou aqui, o chat está aqui do lado, nós temos também o Claudinei, que é um aluno muito participativo nosso aqui, que ele já está se colocando à disposição caso você precise de um eletricista, viu? E posso ressaltar que é um dos nossos alunos mais participativos aqui, viu? Wagner, depois manda ele passar depois passa o contrato, pode passar meu contrato para ele, depois se ele quiser passar alguma coisa, assim que tiver qualquer tipo de oportunidade, a gente tenta ver o que pode fazer para ajudar, sem problema nenhum. Perfeito, Marcelo. Claudinei está nos ouvindo aí, depois a gente conversa. Tá, então, gente, e o que é o indutor? Do que constitui o indutor? Eu falei para vocês, capacitor, 2 placas metálicas, um material isolante, papel, borracha, micro, beleza. E o indutor? Gente, o indutor é isso aqui que você está vendo, né? Cobre enrolado. Isso é indutor, tá? Só que eu tenho um material no meio dele, né? Tá? Eu tenho um materialzinho aqui no meio dele, tá? E o resistor? Vocês já viram muito desses componentes, né? Esse é um clássico. Então, o resistor, ele se opõe à passagem de elétrons. Resistor, resiste. Então, imagina os elétrons querendo passar lá no condutor lá, e ele vai criar uma barreira, ele vai dificultar. Né? Tipo, se fosse o cano,
é aquele momento que ele estreita lá. Entendeu? E aqui, essas cores que vocês estão observando, ela é o que vai determinar a capacidade que esse resistor tem. Essa capacidade dele se opor à passagem de elétrons é denominado ohms. Vale lembrar que eu também utilizo o resistor, né? Quando eu estou utilizando o resistor, eu tenho quedas de tensão, então é utilizado muito também nessa parte no meu circuito, né? Como divisores de tensão. Outro componente que a gente sempre observa são os transformadores. Transformador é considerado uma máquina elétrica, né? Então, máquina elétrica, gente, é transformador, motor e gerador. São considerados máquinas elétricas, né? Então, a parte da física, uma parte da engenharia que é o estudo de máquinas elétricas, porque elas têm o mesmo funcionamento. O transformador, o motor e o gerador, o mesmo funcionamento. O motor e o gerador, eles são idênticos, né? Motor e gerador são idênticos, né? Porque todo motor é um gerador e todo gerador é um motor. Só vai depender da forma que você liga, né? Quando você aplica uma tensão elétrica, ele produz energia mecânica, ele vai girar. Quando você gira o motor, né? Você transforma aquela energia mecânica lá que você está girando ele lá em energia elétrica saindo lá pelo cabo, né? E o transformador, o que ele faz? Ele aumenta a tensão e eu rebaixo a tensão através de bobinas separadas por um entreferro. Então, eu tenho uma bobina de um lado, uma outra bobina no outro lado. Quando eu aplico tensão numa dessas bobinas, através de um campo magnético, eu induzo uma tensão no outro lado, no qual eu tenho uma tensão menor ou maior, tá? E isso aí sempre vai ser através de uma relação. Então, tem uma relação que não se modifica nunca, porque ela é calculada através do número de voltas dessa bobina. Pessoal, circuito integrado. O circuito integrado também vocês já observaram. Isso aqui, quem já teve a curiosidade de abrir qualquer coisa de eletrônica na vida, tentar arrumar pelo menos, já viu esses componentes. E aí a gente vai adentrar a ele, né? Olha só. E aí aqui estão os esquemas lógicos, elétrico e eletrônico desse componente aqui. Olha só. Aqui dentro é isso aqui. O que tem dentro dos circuitos integrados? Portas lógicas. Dentro dos circuitos integrados existe portas lógicas. Portas lógicas é representada isso aqui. Professor, o que é uma porta lógica? Aí a gente já está entrando em eletrônica digital. Eletrônica analógica, ela é escalar, certo? Exemplo, termômetro. O que é escalar? Gente, o termômetro, para ele chegar no 10 graus, ele vai ter que passar por 1, 2, 3, 4, certo? Ele é escalar. É igual o nosso velocímetro do carro que tem um ponteiro. Já a eletrônica digital, não. A eletrônica digital, ela não é escalar. Ela vai do 0, ela pode ir para o 10 direto, porque ela só depende de pulsos, né? E aí foi o grande boom da tecnologia também. A eletrônica digital, eu vou trabalhar muito com 1 e 0. 1 e 0. Vocês vão ver muito isso na área de informática, né? Mas o que é isso 1 e 0? Isso significa 1 tem tensão, 0 não tem tensão. 1 está ligado, 0 está desligado. O professor só acabou de falar, aqui é o circuito. Olha os pinos aqui, pra vocês verem por fora. 14 VCC. Significa o quê? VCC, tensão contínua. Ah, professor, você falou quando tem um V é tensão. Então aqui você vai alimentar o circuito integrado. GND é meu terra. Meu referencial é 0. Bom, legal. 13 e 12, entrada da minha porta lógica. E o 13, o 11, desculpa, é a saída. Então, o que significa? Eu criei circuitos que, conforme a variação de tensão na entrada, eu tenho um resultado na saída. Qual que é a variação na entrada de uma porta lógica? Ela só pode ser 2.
Por isso que a gente chama de álgebra de Boole, né? Porque binário, né? Ela pode ser 0 e 1. 0 e 1, ligado ou desligado. E aí eu tenho várias lógicas, porque eu posso ter várias portas. Esse símbolo aqui é de uma porta E, esse aqui já é de uma porta OU. Cada porta tem uma lógica diferente. A porta E, que é denominada minha porta AND, ela trabalha dessa forma. Ó, tá vendo aqui? 0 e 0. A e B. É o 13 e o 12. É a minha entrada da minha porta. Isso significa o quê? Toda vez que eu tiver 0 e 0, não tiver tensão, eu vou ter saindo 0 volts aqui na saída. Quando tiver 0 e 1, tensão em um lado e 0 no outro, vai ser 0. E 1 e 0, vai ser 0. Significa o seguinte, qual que é a lógica? Eu só vou ter tensão na saída dessa porta quando eu tiver tensão na entrada. Já a porta OU, ela já funciona diferente. Um ou outro. Toda vez que eu tiver 0 e 1, eu tenho tensão na saída. Ó, 0 e 1, tensão. 1 e 0, tensão. 1 e 1, tensão. Ela só fica desligada completamente quando as minhas entradas forem 0 e 0. Ou seja, não tem tensão, não tem tensão. Dentro dessa porta lógica aqui, tem todo esse componente eletrônico. Olha a quantidade de transistor que eu tenho dentro de uma porta lógica. Resistor 1, 2, 3, 4, mais 4 transistores. Dentro da porta lógica, eu tenho uns 4 transistores para poder fazer essa lógica. E aqui eu tenho pelo menos 4 portas lógicas. E aí, gente, começou assim, que é onde a inspiração não tinha mais limite. E aí eu consegui fazer as mais diversas combinações lógicas e as mais diversas aplicações tecnológicas através disso. E aí a gente vem ao nosso velho conhecido, a nossa evolução, né? Tudo começou, válvula termiônica, relé. Para quê? Tudo é isso aqui, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Tensão, não tem tensão. Controle é praticamente para isso. Passar corrente, não passa corrente. 1 e 0. Tensão, sem tensão. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algumas colocações aqui no chat, Marcelo, que eu vou reproduzir para você aí. Inclusive, na mesma linha de raciocínio da quarta, enquanto nós estávamos também, né, compartilhando esse momento aqui, lembrar para a turma aqui e informar, né, não é nem lembrar, é informá-los que para quem utiliza e está acostumado, né, habituado a utilizar um pendrive que internamente possui memória flash, a memória flash, ela é representada eletronicamente aí com uma porta não E. Aquela simbologia que o professor acabou de mostrar aqui, que inclusive o Lucas colocou aqui no chat, nossa, esse aí ficou difícil, hein? Então, a representação dele nesse momento, né, para quem está vendo pela primeira vez, sim, é algo meio um pouquinho hostil, né? Ele não te convida para dançar salsa numa sexta-feira à luz do luar, não. Ele é bem informal mesmo, porque é a primeira vez que vocês estão vendo. E aí aquilo que o professor Marcelo já colocou aqui, e bem desde o início, né? Como apresentar alguns conceitos que exigem pré-requisito, né? De imediato, assim, né? Então assusta um pouquinho. Porém, todos vocês, ou todos nós aqui, utilizamos, né, portas lógicas no nosso dia a dia. Repito, uma memória flash dentro de um pendrive ou hoje nos discos SSD são representados eletronicamente por portas não E. Tudo bem? Legal, isso mesmo, mano. Pessoal, e temos a nanotecnologia, né? Hoje, nanotecnologia, SMD. Então, eu consegui pegar o transistor, hoje encapsulado dentro. Você pega um componente que tem milhões de transistores. Então, a técnica
é essa, né? Então, então eu tenho milhões. Então, a gente é refém de vários transistores dentro dos componentes eletrônicos. Hoje eles estão cada vez menores. Processo de fabricação super sofisticado, sem praticamente impurezas nenhuma. E aí, pessoal, esse aqui é um circuito, né, do circuito V-Core. Aí a gente temos os MOSFET, né, eu já comentando para vocês, para trabalhar na parte aí da regulação, desculpa, regulagem de tensão, né, então tem o meu MOSFET de alta, o meu MOSFET de baixa, né, então vocês podem ver que ele sempre trabalha casqueteando, né, então do source de um MOSFET vai para o source do outro MOSFET, fazendo assim a minha regulagem de tensão. Porque a tensão, na verdade, que ele regula para o processador, ela é muito pequena, né? Então, acaba sendo em torno quase de 1 volts, né? Então, aqui vocês veem os capacitores se vindo para a parte de filtragem também do meu sinal. Vocês podem ver que aqui, ó, onde está meus 5 volts, sempre vai haver capacitores. Eu tenho aqui a minha bobina. Esse aqui vermelho é o símbolo da bobina. Vocês podem ver, ó, bobina, capacitor, saída. Bobina, capacitor, saída. E os MOSFET. Você vê que é interessante? MOSFET, bobina, capacitor. MOSFET, bobina, capacitor. O que um capacitor desse danificado pode ocasionar? Muitas vezes, um capacitor desse ocasionado, ele não vai fazer a função, ele não vai fazer a filtragem, então eu vou ter variações de tensão que pode vir a danificar o meu equipamento precocemente. Eu acabo diminuindo a vida útil do meu componente. Só que o capacitor, gente, ele é muito simples de substituir. O capacitor é um dos componentes que você consegue, no visual, perceber que ele está ruim. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Esqueci até de falar, vocês me desculpam. O capacitor, ele tem essa pequena achura aqui, ó, parecendo um Y. Geralmente, isso aqui é até para facilitar quando ele está danificado. Não quer dizer que ele esteja em curto. Ele estufa. Então, ele perdeu a capacidade que ele tem. Então, pode vir a diminuir a vida útil da sua placa, que vinha a queimar o seu processador, diminuir até a vida útil do seu processador. Então, observem, quando vocês observarem os capacitores estufados, troquem rapidamente para não acabar a vida útil do seu equipamento, do seu processador. E aí, voltando aqui, né? A bobina praticamente, gente, bobina não dá problema, tá? Fio, só se ela abrir. Se a bobina abrir, seu circuito parou. Outra coisa, pessoal, que é legal falar para vocês, me veio à cabeça agora, a gente tem que ter esses conceitos muito organizados, né? Porque não é incomum as pessoas na euforia de querer fazer uma manutenção, uma coisa desse tipo, e não seguir uma lógica para identificar um defeito. É muito simples, né? Às vezes vocês estão trabalhando aí como helpdesk aí, a pessoa chama, meu computador parou, e aí você está apertando o botão on lá, não está funcionando, aí você já vai trocar a fonte, e muitas vezes, o que é? A tomada não está funcionando, desligou um disjuntor. Por isso que eu falo que tem que ter algum conhecimento extra também, né? Pô, você saber como a tomada está funcionando, no mínimo você vai colocar outro equipamento, coloca uma lâmpada, coloca um ventilador, pega uma daquelas canetinhas lá para ver se funciona, né? Então tem que ter calma na hora de identificar os defeitos. Igual, por exemplo, bobina. Uma bobina é um fio. É um fio com várias voltas. Se esse fio rompeu, que é a única possibilidade que tem, porque ele não perde propriedade, se ele rompeu, corrente elétrica não é o circuito lá que os elétrons estão percorrendo? Se está rompido, os elétrons não vai passar. Se não vai passar, o circuito não está funcionando. Tá? Eu tinha até comentado na aula passada sobre temperatura, né? Processador, a gente está falando de eletricidade. Toda vez que a eletricidade, os elétrons percorrem algum componente, algum circuito, a força dos elétrons dentro de um circuito, né, acaba gerando calor, feito Joule, isso é normal. Né? Por isso que o cabo lá do seu chuveiro, às vezes, se você colocar um cabo muito fino, você pode ver que ele vai derreter. Aí quando você coloca um cabo de secção maior, você vê que ele já não aquece mais. Né?
voltando à analogia hidráulica, é a mesma coisa você pegar uma mangueira bem fininha, uma mangueira daquelas de aquário, querer passar ligado para lavar o seu quintal, ligar lá na torneira do seu quintal. Você vai ver que ela vai fazer uma pressão enorme na mangueirinha fina do aquário. Essa pressão em eletricidade é calor. Então, se você colocar uma mangueira maior, a água vai passar mais facilmente. Os elétrons é a mesma coisa. Tá? Os circuitos, alguns circuitos desses que a gente encontra na placa-mãe, calor é natural. Eu tenho que ter o discernimento de saber o que é excessivo ou não. Tá? Eu já vi algumas pessoas falando assim, não está aquecendo. Não está aquecendo, então tá bom. Não, é o contrário. Alguns desses componentes eles vão aquecer mesmo. Por isso, eles têm dissipador de calor. Tá? O mecanismo utilizado para não danificar os componentes restantes dentro de uma placa, dentro de um circuito, são os dissipadores. Então, ou seja, aquele componente, sim, ele vai gerar calor. Se você tiver um componente numa placa-mãe que tiver um dissipador de calor e, de repente, você perceber que ele não está produzindo calor, tem alguma coisa de errado. Senão, eu não teria colocado dissipador. Tá? Só para a gente ter um toque assim de manutenção. Marcelo. Oi. Aproveitando que você está comentando aí, né, sobre o circuito VCOR, que é algo de extremo valor para aquilo que nós trabalhamos aqui em aula, né? Inclusive porque nós estamos vindo aí das semanas anteriores, onde nós apresentamos o processador, o soquete, né? Então está dentro do contexto que nós estávamos vindo. E aí, um dos motivos, né, que incentivou o que nós estamos fazendo hoje, fizemos na quarta-feira em Mongaguá, pois justamente algumas perguntas que nós recebemos ao longo do chat aqui nas nossas últimas aulas, porque eu tenho esse hábito, né? Passado a aula, eu volto e começo a observar o chat com mais calma, vendo algumas perguntas que se repetem um pouco mais. E uma pergunta que surgiu aqui era justamente como identificar o defeito numa placa-mãe. E aí foi esse o motivo através do qual surgiu a ideia de convidar você para falar sobre isso, mesmo sabendo que é muito desafiador, né? Então, mostrando para eles aqui que para você identificar um problema em uma placa-mãe, nesse caso aqui no circuito VCOR, né, que é aquele circuito que vai fazer toda a alimentação do processador e regulamenta a tensão que vai para o processador, percebam todos os detalhes que estão envolvidos, todos os componentes que estão aí, né, e aonde começa, né, essa questão de você poder testar. Mas, primeiramente, a gente precisa saber o que testar. Então o professor está mostrando aí para vocês o que mostrou, né, nos slides anteriores, o que é um capacitor, o que é um transistor, o que é um resistor, e agora, né, está comentando como identificar possíveis falhas, né, e que fique claro também, né, Marcelo, não é uma receita de bolo com precisão cirúrgica. De vez em quando a gente pega algumas coisas um pouquinho diferentes que precisamos também de uma certa flexibilidade, mas o processo de identificação e de possível reparo começa justamente aqui, ó, em você olhar para esse esquema de representação eletrônica aqui e entender aonde está cada componente para poder testar, né? Isso com o tempo, né? Porque a gente sempre comenta, né? Eu tenho muito apreço pelo conhecimento, mas também tenho muito respeito por ele, né? Conhecimento instantâneo não existe, isso vai tempo, são horas de voo. E, inclusive, na quarta-feira surgiram algumas perguntas, né? O pessoal muito acalorado, né? Com as informações do tipo, como é que eu resolvo isso, né? Não é assim, tá, gente? Não é uma questão, coloque água e está pronto, mexa, não é instantâneo. Conhecimento instantâneo não existe, é tempo. Isso vai aperfeiçoando a prática. E aí chega um determinado momento que alguns profissionais realmente conseguem identificar isso com muita rapidez devido ao tempo que já realiza esta prática. Tudo bem? E nesse momento aqui o professor está mostrando para vocês como é que começa essa questão de identificação, beleza? Só para a gente a galera não imaginar que isso aqui é uma mágica. Há um toque de Midas, eu sei. Tem que testar. Correto, Marcelo? É isso mesmo. E é bem bacana, Wagner, porque demora um certo tempo para você poder ter esse feeling, para poder testar. Mas, assim, se vocês, por exemplo, pelo menos
ter uma base disso aqui, vocês, quando forem trabalharem com isso, pegar um problema desse tipo, ou passar para alguém resolver, só o fato de você comentar isso com alguma pessoa que vai fazer esse tipo de manutenção, a pessoa fala assim, caramba, eu não estou falando com um leigo. Com certeza ela vai dar uma atenção melhor para você nisso aí. Tá? Ou até mesmo na empresa, assim, você dá qualquer tipo de suporte. Então, necessariamente você não vai ser a pessoa que vai fazer, mas quando você passar, ó, será que não é isso aqui? A pessoa já vai olhar com um ar diferente. Então, é importante saber que a pessoa sabe que você tem algum conhecimento. Talvez não tenha desenvolvido habilidade suficiente para poder fazer o reparo, mas tem um conhecimento, de certa forma, rasa para poder fazer isso aí. Tá bom? E é isso, gente. Assim, os MOSFET é simples de substituir, é simples de identificar, só que esses circuitos aqui, eles são muito... qualquer tipo de variação ou vai danificar o meu processador, acabar com a vida útil dele mais precocemente, porque alguns componentes desses assim, eles avariam. Essa variação, ela não significa queimar de imediato, porque é difícil esses componentes queimar de imediato, eles acabam perdendo propriedades, então ele demora um certo tempo para vir a queimar, fechar um tipo de curto, né? Então, mas vai danificando e acabando com a vida útil do seu problema. E muitas vezes você acaba trocando, e o componente às vezes era só um capacitor que estava meio que estufado e estragado lá. Então tem que observar muito, fazer os testes da forma corretamente para poder identificar o defeito como... E tem uns defeitos, o professor Wagner ainda comentou, e é isso mesmo, tem uns defeitos, são defeitos intermitentes. Tem um defeito que é chato, é difícil, né? E fora aqueles defeitos que vêm de fabricação. Mas é uma falha de fabricação. E é muito difícil você fazer manutenção, porque as indústrias, né, elas não fabricam componentes, esses esquemas de ligação, às vezes eles são meio que sigilosos, eles nunca colocam o diagrama completo, e às vezes você troca um componente por outro, mesmo da mesma capacidade, eu não sei o que acontece que não funciona do mesmo jeito. Então tem um segredo industrial aí que, na verdade, o certo, esses componentes, hoje a eletrônica, ela não foi feita para fazer reparo. Isso, na verdade, é bem assim que acontece. Na verdade, a gente insiste em reparar, mas não foram feitos para fazer reparo, tá, gente? É assim. Hoje, os fabricantes, eles estão fabricando para funcionar. Quando deu um problema, é para jogar fora. Hoje é assim. Só que nós, como brasileiros, a gente não desiste nunca, a gente sempre quer fazer, dar uma sobrevida para os nossos equipamentos, né? Vocês veem que lá no Japão, qual é o problema no Japão? Lixo tecnológico, porque o Japão já não tem esse hábito de consertar. Ou seja, no Japão, o notebook deu problema, você fecha ele e joga no lixo. Acabou. Aqui ainda a gente está... Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. A gente ainda aqui está nesse negócio de manutenção, porque também, né, a gente não tem cara, né? As coisas são muito caras, né? Então, infelizmente, a gente tem que ir por esse lado também, né? Mas não quer dizer que lá... então lá o pessoal não estuda isso? Não, o pessoal estuda isso também, porque você conhecendo isso aqui, você pode tirar uma alta performance dos seus equipamentos, né? Eu tenho certeza que os professores passam para vocês, quando eles passam configurações. Então, ou seja, saber a configuração de um equipamento, de um computador, de um notebook, para um determinado segmento, né? Isso é eficiência, né? Para que eu vou ter um computador com uma alta resolução de vídeo, um processador, se aquele computador é para uma empresa que simplesmente não vai trabalhar com nada disso? Então, ou seja, eu tenho que saber de configuração. Como eu vou propor para uma empresa comprar vários computadores com essa configuração para um segmento que não vai usar nada daquilo ali? Mas talvez se fosse para um escritório de publicidade, não, tem que ser uma máquina super específica para aquilo ali. Se for para um escritório de engenharia que vai trabalhar com AutoCAD, alguma coisa desse tipo. Então, tá vendo? O conhecimento de vocês aonde está, né? O investimento de vocês poderem conhecer esses diagramas a fundo. Bom, deixa eu ver. Eu vou gastar 30 mil reais em computadores. Bom, esse meu investimento ele tem que durar 15 anos. Será que hoje um investimento de 15, 30 mil reais dura 15 anos? Será que em 3 anos aquelas máquinas não vão ficar obsoletas e eu vou precisar reinvestir de novo? Tá vendo? Às vezes não está na troca da peça, está no conhecimento, na aplicação do conhecimento. Então, assim, você ter o conhecimento também para configurar,
prospectar é muito importante. Gente, eu queria passar uma configuração para vocês, só uma simulação do MOSFET que eu coloquei na outra aula, só para vocês poderem entender. Esse aqui é um simulador, não sei se vocês estão olhando. Tá. Isso aqui é um simulador que é o Multisim, é um simulador de eletrônica e eletricidade. Isso aqui é o circuito que vocês têm na placa-mãe, né? Aqui eu tenho a simbologia elétrica, né? Eletrônica, de 3 MOSFET, né? Com o dreno, source. E eles aqui estão conectados. Vocês podem ver que aqui é uma fonte de 9 volts, aqui é o símbolo de uma fonte, né? Poderia ser 20 volts, 19 volts, com um notebook, né? Ou 12 volts, uma fonte normal. E aqui vai ter as saídas, ó. Saída da tensão 2, saída da tensão 1. Então, vocês veem, eu tenho 9 volts e eu vou ter tensões diferentes aqui. Eu coloco ele para simular. Ó, vocês podem ver que eu tenho 5 volts aqui e 2 volts aqui. Eu tenho o meu gráfico, vocês podem ver 5 volts no tempo. Está contínuo, não está variando. E aqui, a outra saída, que é a minha principal saída, eu tenho 2 volts. Então, ou seja, só para demonstrar para vocês como que eletricamente ele está conectado lá na placa-mãe, tá? Então, é conectado dessa forma, assim. E aí, ele faz justamente aqui as minhas tensões para as demais partes do meu circuito. Turma, o que eu tinha para falar para vocês, e, cara, eu espero que eu tenha conseguido atender as expectativas, tentei ser o mais claro possível. Eu falo para vocês, não é fácil, é muita informação mesmo, em pouco tempo, mas a ideia aqui era só mesmo explanar um pouco, para vocês terem um conhecimento um pouquinho desses componentes aí. Depois, se alguém quiser aprofundar, pode entrar em contato com o Wagner, com o Alexandre, eles entrem em contato comigo, a gente pode depois trocar ideia, eu não tenho problema nenhum. Quem quiser depois material, apresentação, esse tipo de coisa, eu posso estar disponibilizando sem problema nenhum. Era isso, Wagner. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, eu tenho mais alguns minutinhos aí até começar a minha aula, que é 9h10. Alguém quiser comentar então, Marcelo, deixa eu rapidinho aqui, ficou uma pergunta aqui do Deusdet aqui no chat, que eu acabei não reproduzindo para você rapidinho, porque o Deusdet, assim como todos aqui, né, essa turma, assim como a turma também de Mongaguá, tem uma participação muito efetiva aqui no chat, é uma turma que interage bastante, Marcelo, é algo que a gente costuma estimular aqui na aula. A pergunta aqui do Deusdet, perguntando, acho que é que agora talvez tenha ficado um pouquinho, foi antes, né, faz uns 20 minutos a pergunta já, tensão alta e baixa é sinal? Agora... Não, tensão é um sinal, tá? Aí, alta e baixa é intensidade, tá? Então, tensão é um sinal. Às vezes, em eletrônica, você vai ver sinal. Esse sinal pode ser tensão, pode ser corrente. Então, tensão alta é um sinal. Mas a tensão, ela é alta. Alta é a intensidade desse sinal. É escalar, né, Wagner? Então, tipo assim, 10 volts é alto. Mas, assim, gente, observa que em eletrônica, alto e baixo depende do circuito, na análise do circuito. Dependendo do teu circuito, 3 volts pode ser alto. 1 volt pode ser baixo. Dependendo de um outro circuito, 15 pode ser alto, 10 pode ser baixo. Então, depende da análise do circuito. Eu não consigo fazer essa tensão alta e baixa, analisar ela de forma isolada. Eu tenho que analisar ela de forma ampla no circuito. Perfeito, Marcelo. Olha, a turma está agradecendo aqui, elogiando muito aqui a participação. Nós agradecemos, Marcelo. Sabemos que você tem aula agora na sequência. Inclusive, né, aproveitando a oportunidade, Marcelo, a Nathalie, lá de Mongaguá, colocou uma mensagem no chat lá essa semana para, se possível, postar esta apresentação para eles lá. Legal, conheci, Wagner, legal. Tá, vamos bolar uma coisa junta aí, pô. Qualquer coisa, uma aula junta aí, juntar as duas equipes aí, eu acho que seria uma ideia legal. Vamos trabalhar nisso aí. Olha, Marcelo, em particular, eu estou pensando nisso desde a quarta-feira, né? Porque na quarta-feira, só para compartilhar com a turma aqui, na quarta-feira eu divido essa aula que eu divido aqui com o professor Alexandre, eu divido com o professor Marcelo, e nós temos 5 aulas, né?
Então, aí, depois do intervalo, na quarta-feira que passou agora, essa aula ainda prosseguiu. E aí a coisa foi ganhando ainda mais intensidade. Tanto é que a gente precisa dar, né, um retorno, porque a gente precisa pensar em alguma forma. Temos uma carga horária para o curso, que é de informática, que tem uma disciplina que fala de manutenção, onde eletrônica foi algo que nós entendemos aqui trazer um acréscimo, um implemento. Mas gerou tanto interesse da turma que agora estamos, né, tanto eu como o professor Marcelo, com um desafio. Como disponibilizar um pouquinho mais disso, né, no tempo que nós temos, mas nós vamos conversar a respeito e, se possível, né, se possível, e houver o interesse também aqui, a gente pensar em alguma coisa em conjunto, porque, enfim, os tempos estão melhorando, né, estamos cada vez mais flexibilizando a volta e tudo é possível daqui até o final do semestre, né, Marcelo? A primeira coisa já existe, que é o interesse das turmas, né? E nós percebemos aqui pelas colocações no chat, todos agradecendo as suas colocações, o objetivo aqui do contexto. Então, a gente vai pensar, sim, numa maneira de estabelecer algumas conexões ainda sobre isso. E aqui não estamos concluindo nada, estamos dando partida a algo que, com certeza, faremos novamente aí em outras oportunidades, tá ok? Professor Alexandre, suas considerações também aqui para a gente poder liberar o Marcelo, que eu sei que ele tem aula daqui a pouco. Marcelo, desculpa-te. Não, imagina, Wagner, disponha. Rapidamente, Marcelo, muito bacana aí a sua ilustração, seu contexto. Deixou aí um gostinho de quero mais pro pessoal, mas cabe, né, depois a gente alinhar aí num bate-papo entre nós três, até mesmo você e o Wagner, para a gente fazer aí um planejamento a nível aí de eletrônica, um componente que talvez dá para agregar assim aí de uma forma bem simples para o pessoal poder acompanhar. Então, agradeço, né? E pessoal, obrigado aí pela presença de vocês também, e a gente consegue aí numa próxima vez, de repente, atender aí a expectativa em relação à curiosidade. Bem, muito obrigado, Marcelo. Gente, obrigado a todos vocês aí, Alexandre, Vagnão, disponham, cara. A gente é um time aí, uma equipe aí, precisar, a gente estamos no mesmo barco aí. Obrigado aí pela oportunidade. Meus caros alunos, sempre que precisarem, estou à total disposição, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Desculpe a saída correndo, mas tem um outro pessoal também esperando aqui, tá bom? E, Marcelo, aproveitando também, é o seguinte, se duas cabeças pensam melhor do que uma, três cabeças pensam melhor do que duas. Professor Alexandre, está aqui o convite para se juntar a nós neste desafio de conseguir aqui, diluir isso para as turmas de Mongaguá e de Praia Grande. Esteja no time, hein? Ô, Vagnão, aqui tem uma tríade, porque eu divido aula também com o Alexandre também. Então, bora te ver. Bora te ver. Usuário. Eu divido aula com o Alexandre também. Estamos todos conectados aqui. Com certeza, e vamos pensar junto numa continuidade. Marcelo, muito obrigado, viu? Valeu, tchau, Alexandre. Turma, vamos dar uma parada para o intervalo, né? Que estamos aqui presenciais, a turma vai perder a merenda aqui, tá? E daqui a uns 20 minutos a gente retorna aqui, tá ok? Obrigado pela atenção de vocês nesse primeiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta.